convido à tela a senhora Maria Inês Zanoni Sato, da CETESB. Maria Inês é biomédica, mestre em microbiologia e imunologia da Unifesp, doutora em ciências em microbiologia da USP e atua na CETESB há mais de 40 anos, no gerenciamento de laboratórios de análises ambientais e coordenação de projetos de pesquisa com ênfase na vigilância e monitoramento ambiental de patógenos e contaminantes químicos, com inúmeras publicações na área. Por favor, dona Maria Inês, a palavra é sua. Boa apresentação. Uma boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Vocês já estão vendo a minha tela que eu compartilhei? Sim, dona Maria Inês. Só coloque de modo cheio. Sim. Então, eu inicialmente quero agradecer o convite. Para mim, realmente é uma honra, né, poder fazer essa palestra de abertura desse evento tão importante, como eu já coloquei, e contar para vocês um pouco do que a CETESB vem realizando no monitoramento ambiental de SARS, como uma ferramenta, né, suplementar à vigilância epidemiológica da Covid-19. Essa ferramenta, né, de vigilância ambiental, hoje como tem sido chamada de Wastewater Based Surveillance, é uma ferramenta empregada desde os anos de 1960, 1970. E ela pode ser, né, aplicada de diferentes formas. Inicialmente, né, quando a gente faz uma análise quantitativa de SARS no esgoto, né, como uma sentinela, uma detecção da circulação precoce desse vírus na população. Pode ser empregado também quando aí nós já trabalhamos de forma quantitativa com a detecção do vírus, né, no esgoto, como uma mudança, né, das tendências da circulação desse vírus na população, um aumento ou a diminuição. E mais recentemente, né, com a SARS-CoV, nós vivemos dentro da pandemia, essa ferramenta também tem sido utilizada para rastrear a prevalência da doença na comunidade, né, identificar áreas críticas, que isso vai dar suporte aos tomadores de decisão. Tem se tentado também modelar esses dados para se aplicar, né, na estimativa, né, de casos de SARS também, né, dentro de uma população. Como eu disse para vocês, a CETESB já trabalha desde a década de 70, inicialmente com a parte de vigilância epidemiológica de cólera, depois com a parte de vigilância epidemiológica da pólio, né, rastreando esses patógenos no esgoto. Na época, a pólio ainda não havia sido erradicada. Atualmente, a gente já trabalha com uma visão diferente com a pólio, desde que ela foi erradicada. Nós trabalhamos para verificar a efetividade de campanhas de vacinação, né, para também detectar os poliovírus derivados vacinais, mais recentemente com o switch da vacina Sabin, onde foi retirado, né, o poliovírus 2. Nós também olhamos, né, o esgoto com relação à ausência desse vírus. E não está aqui, mas não é menos importante do que isso, nesse início, nos anos de 1970 e 1980, já se trabalhava também na CETESB com a rastreabilidade dos sorotipos prevalentes de salmonela no esgoto e resistência antimicrobiana, que hoje voltou a ser um assunto extremamente importante. Esses temas foram temas, né, do doutorado, tanto da professora Maria Terezinha Martins, como da professora Petra Sanches, já nessa época que iniciaram esses trabalhos na CETESB. Mais recentemente, nós temos trabalhado também com o rastreamento de outros vírus entéricos, norovírus, vírus da hepatite A, rotavírus, todos esses vírus que são de grande importância, principalmente quando nós pensamos na circulação deles, que podem chegar até as águas, podem chegar até os nossos mananciais, são vírus entéricos, vírus de veiculação hídrica, para os quais nós temos que ter um olhar diferenciado, principalmente quando pensamos em no plano de segurança da água.
Dona Marinês, Oi. desculpe interromper, a senhora pode colocar a sua apresentação de modo cheia? Ela está de modo cheio para mim. Ah, Não está aparecendo de modo cheio não. para vocês? Que estranho. Ela Não acho está que cheia? não, ela está aparecendo como se fosse É no é a modo tela, apresentação, no modo apresentação. Ela está em modo apresentação. Vocês querem que eu descompartilhe e tento compartilhar de novo? Por favor, porque nós estamos gravando, é importante que apareça a sua tela. Por gentileza. Eu vou tentar, se não der certo. A senhora não está com a tela duplicada, né? Eu acho que não. E agora? Não, clica lá no quadradinho de ampliação, aqui embaixo. Isso, agora sim. Aí, agora sim. Tá bom. É que para mim ele está aparecendo assim desde o começo. Desculpe interromper. Tá, que isso. Então, a gente iniciou o trabalho de vigilância de Covid-19 em abril de 2020. O primeiro caso foi reportado, né, em fevereiro, final de fevereiro. A cidade de São Paulo, né, o estado, entrou em quarentena, né, no final de março, e aí no final de abril nós iniciamos o monitoramento nas 4 principais estações de tratamento de esgoto de São Paulo, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e ABC, e também, né, um ponto aqui na represa de Edgar de Souza, uma vez que nós temos uma parcela significativa do esgoto que não né, não chega até as estações coletado, mas não vai para as estações, e aqueles que também nem são coletados, que acabam caindo nos córregos aqui, né, da região metropolitana e acabam, então, indo para o Rio Tietê. Esse foi um momento bastante crítico para nós no laboratório, porque nós iniciamos o monitoramento, tivemos que padronizar toda a nossa metodologia de trabalho, correr atrás de insumos, que na época era muito difícil, porque todo mundo estava já, né, fazendo a parte de vigilância do SARS, desde que foi publicado o primeiro trabalho na Holanda, com o grupo do professor Medema, que observou que o vírus era eliminado no esgoto, apesar de ser um vírus respiratório, era um vírus que estava presente nas fezes de mais de 50% dos casos sintomáticos e assintomáticos, e que poderia, então, a vigilância de esgoto poderia ser uma ferramenta muito importante para esse processo. Em junho, nós ampliamos para a ETE de Suzano, fomos para a ETE de Paraguaçu Paulista também, porque a gente queria uma cidade onde a pandemia estava ainda muito no início, porque quando nós começamos na região da Grande São Paulo, nós já tínhamos aí um estágio já meio avançado da pandemia. Fomos também para a Baixada Santista, no EPC Rebouças, que recolhe o esgoto de São Vicente e Santos, e começamos a trabalhar em algumas subbacias de algumas estações, como a Estação Elevatória Pomar, que é uma subbacia da ETE de Barueri, e o coletor tronco Aricanduva, que faz parte da ETE do Parque Novo Mundo. Em setembro, nós ampliamos o monitoramento para as águas superficiais, aqui, né, principalmente na bacia do Alto Tietê, pegando pontos que recebem, né, lançamentos das bacias de drenagem de esgoto. Em setembro, né, a pedido da prefeitura, nós começamos a analisar também 2 hospitais, um hospital particular, o Albert Einstein, e um hospital público, Heliópolis, e já agora, em 2021, nós acompanhamos os 2 estudos que houveram de imunização em massa, né, tanto da ETE de Serrana, com a Coronavac, e em Botucatu com a AstraZeneca. Neste momento, agora em outubro, nós estamos repensamos esses nossos pontos de amostragem, considerando que grande parte já
da população está imunizada e a nossa preocupação maior agora é a entrada de novas variantes, né, no estado. A amostragem, que a gente realiza para esses ensaios, ela pode ser simples ou composta. Nós fazemos composta na IET São Miguel e ABC, que quem faz é o grupo da Universidade Federal do ABC, que nos apoia nessa coleta. A frequência até setembro de 2020 ela era semanal, depois nós passamos a quinzenal. Coletamos 1 litro de amostra, essa amostra é transportada sobre refrigeração. Nós analisamos alguns parâmetros físico-químicos para poder observar a interferência, né, na detecção desses vírus, pH, temperatura, vazão, chuva, sólidos totais, suspensão, amônia. Lógico que com todo o cuidado que é necessário, cadeia de custódia, toda a parte de controle de qualidade analítica que é necessário no processo de amostragem e, né, com muita segurança para os nossos amostradores, aí, com todos os EPIs necessários. Os métodos de concentração que nós empregamos na rotina, na rotina nós usamos a ultracentrifugação, onde os vírus são centrifugados a altos RPMs, acima de 100 mil, e com elisão em glicina. Esse é o método clássico que foi descrito por Pina. E para os ensaios de viabilidade, uma vez que esse método pode ser um pouco agressivo para o vírus, nós usamos ou a técnica de ultrafiltração, que é a técnica que é empregada pelo professor Medema, utilizando um filtro que é o Centricon, também muito clássica dentro dos trabalhos que são realizados por SARS, ou uma centrifugação com colchão de sacarose. Nesse caso, a gente tem uma preocupação com manter a integridade do vírus para os ensaios de viabilidade. Uma vez as amostras concentradas, é feita a extração do RNA viral, porque o que nós medimos aqui não é o vírus íntegro, é o RNA viral, com um kit comercial bastante empregado. E aí essas amostras, então, são submetidas ao teste do RT-qPCR, o OneStep. Nós trabalhamos com genes N1, N2, que são esses genes da proteína do núcleo capsídeo viral. São genes bastante descritos, clássicos, né, empregados pelo CDC. Os nossos ensaios são realizados em duplicata. Atualmente, nós trabalhamos só com amostras puras. No início, fazemos amostras puras diluídas 1:10 para ver, né, a toxicidade da amostra ou a interferência de impurezas no PCR da amostra. Nós realizamos, né, todos os nossos ensaios, um acompanhamento de recuperação, trabalhando com coronavírus bovino, que nos foi cedido pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, e todos os controles de qualidades necessários que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente, né? São realizados também ensaios de viabilidade e sequenciamento para uma parcela dessas amostras que nós isolamos. Os ensaios de viabilidade são realizados em parceria com a Unifesp. São utilizadas células Vero E6, que também é clássica no caso dos estudos de viabilidade de SARS, embora nós podemos ter muita interferência aqui com os outros enterovírus. E a parte de sequenciamento, Sanja, que a gente faz, né, por serviço terceirizado, e a parte de sequenciamento por nova geração, que quem tem nos apoiado é o Instituto Adolfo Lutz, né? Eu trouxe para vocês, a gente tem muitos dados que vocês podem ver no nosso site da CETESB. Eu vou mostrar para vocês o site, mas eu escolhi alguns dados aqui para mostrar para vocês, né, que nós temos obtidos nesse estudo. Aqui nós temos a carga estimada, né, do vírus, do RNA viral, né, N1, na região metropolitana, que eu estou considerando todas as ETs, com a contribuição específica de cada ET, e a gente pode observar aqui, né, um primeiro pico maior aqui no início da pandemia, e, né, uma tendência e um crescimento logo a partir de novembro, que se manteve por muito tempo e só veio cair mais recentemente. Mas o que a gente observa é que mesmo que com toda a imunização, o vírus ainda, né, tem uma circulação grande na população.
Nesse slide, nós temos, né, além da carga viral, os casos reportados. Aqui os casos reportados são as médias móveis de 7 dias. Então, o que a gente pode observar aqui, no início, a gente já tinha valores bastante elevados de RNA viral no esgoto e poucos casos reportados. Isso foi bastante acompanhado na mídia, porque realmente no início da pandemia nós tivemos sérios problemas, né, de registros de casos. Aqui realmente, né, uns picos maiores entre abril até agosto, aí uma queda, né, na agosto, setembro. E é interessante ver que, embora os casos começaram a subir muito mais aqui já em dezembro, né, nós já víamos uma circulação grande do vírus, né, nos esgotos antes desses picos. E aqui agora nós estamos vendo uma tendência realmente de queda. Aqui nós temos, né, também um slide mostrando, né, a carga viral e os casos de Covid agora por semana epidemiológica aqui em 2020, 2021, e aqui os casos que estão reportados são os casos novos, né? A gente não trabalhou com média móvel. Mas o que a gente consegue observar é exatamente a mesma coisa, picos maiores, né, quando a gente tem realmente um número muito maior de casos, mas a gente observa já uma elevação das concentrações dos vírus, né, no esgoto antes de ter, né, um aumento muito maior de casos. Esse gráfico ele é bastante interessante, é um gráfico de regressão, e aqui nós escolhemos o Parque Novo Mundo e São Miguel, porque são as estações onde a gente tem uma contribuição maior realmente do município de São Paulo, e nós observamos aqui, a gente tem os casos em cinza, a carga viral em azul, e a previsão de casos baseado nesse comportamento da carga no esgoto. E a gente pode observar que existe aí uma aderência muito grande nessa previsão de casos, com R2 aqui, muito bom, de 0,96. Na EIT de São Miguel, que é uma EIT que já recebe também uma contribuição grande de efluente industrial, esse perfil não é tão bom, embora a gente obteve um R2 significativo de 0,87, e os casos reais com os casos previstos também seguem mais ou menos a mesma tendência. A gente vê aqui realmente uma queda de casos. Aqui o reservatório Edgar de Souza, que é uma medida bem importante, ele tem um comportamento um pouco diferente. A gente teve picos maiores aqui de RNA viral, né, no início da pandemia, e desde novembro uma taxa que foi se mantendo, né, nesse patamar, mais ou menos aí até agora julho, uma queda e um pouco, não ligeiro aumento agora em setembro, outubro. Isso mostra que realmente, né, nós temos aí um RNA viral circulando na população, que acaba chegando, então, nas nossas águas superficiais. Esses são os dados que nós obtivemos, né, dos estudos das comunidades vulneráveis. Nós temos um trabalho que está para ser publicado com esses resultados, e foi um trabalho né, interessante, porque essas áreas são áreas realmente que precisam de ter uma atenção especial, e a gente observa, né, que esse monitoramento auxilia a gente ver como esses vírus estão realmente circulando. Algumas comunidades, isso é mais claro, né, como aqui em Paraisópolis, Heliópolis, Vila Brasilândia, a gente já não tem uma representatividade tão boa assim. Então, essa é uma ferramenta que a gente precisa estar utilizando sempre com muito cuidado e entendendo qual é a dinâmica do esgoto em cada uma dessas regiões. E aqui, para as populações, né, de imunização em massa, eu trouxe um slide somente de Serrana. Serrana, né, esse trabalho foi um trabalho coordenado pelo Instituto Butantan, chamado Projeto S, com a vacina Coronavac, onde eles fizeram a imunização da população em massa em Serrana, né? A primeira dose foi aplicada no 17 de fevereiro,
A segunda, em 18, né, de março, eles dividiram a cidade em 4 grupos, e o programa foi encerrado aqui em 11 de abril. É interessante a gente observar que, embora a gente tenha realmente um declínio grande do número de casos, né, em alguns momentos a concentração no esgoto acompanha isso, mas nós vemos aqui que o vírus continua circulando na população. Isso demonstra que a imunização é importante, né, porque apesar do vírus estar circulando, né, o número de casos, né, não está tão elevado. Né? Aqui são os casos que a melhor forma que a gente acha de tratar essa correlação, que é o número de casos de acordo com o início do sintoma, né? Porque é realmente os casos, porque quando a gente tem os casos reportados, muitas vezes são descarregados, como a gente pode observar aqui, ó, são descarregados, né, casos muito altos de vírus, né? Desculpa, é descarregado no sistema epidemiológico um número muito grande de casos que não acompanha realmente o que está acontecendo na realidade com relação à evolução da doença. Esse é um gráfico que mostra a correlação de alguns parâmetros de pH e sólidos totais em suspensão. Então, é interessante a gente ver que os sólidos totais em suspensão têm uma interferência, sim, na recuperação do vírus. Então, quanto maior é a quantidade de material sólido em suspensão, menor a nossa recuperação, e para pH a gente não teve grande interferência. Então, esses dados todos, se vocês quiserem acessar com mais cuidado, eles estão disponíveis aqui no site da CETESB, nesse endereço, né? Eu queria fazer alguns outros comentários rapidamente, de alguns documentos orientativos que já existem com relação aos sistemas de vigilância em água residuária, especificamente para a COVID. Então, o CDC, ele tem no site dele já publicado, porque eles têm um Sistema Nacional de Vigilância de SARS, então toda a informação pode ser obtida nesse site. A OPAS tem uma iniciativa interessante, da qual nós participamos, e vários grupos do Brasil participam, que é de tentar, né, estabelecer uma rede de laboratórios na América Latina para o monitoramento de SARS, e inicialmente depois ampliar isso para vírus entérico e resistência antimicrobiana, e já existe um guia orientativo que foi construído com o grupo para quem quiser iniciar os seus trabalhos no monitoramento de SARS. A Comissão Europeia também já tem, né, um documento sobre o estabelecimento de um sistema de vigilância para SARS e variantes de SARS, também nesse site vocês podem obter. Não estou conseguindo ir para frente. Desculpa, aconteceu algum problema aqui com o meu... Está em tela inteira? Está em tela inteira. Pode prosseguir. Nós temos também algumas redes internacionais e nacionais. Entre as internacionais, nós temos a Panaceia, que é uma rede que está sendo lançada agora, uma rede pan-americana de epidemiologia ambiental, que é uma iniciativa da Universidade de Newcastle, com o Centro Nacional de Pandemias da Suécia, o Karolinska Instituto, junto com a OPAS e vários laboratórios da América Latina. Tem uma rede global, que é a WSPHERE, que é também uma iniciativa dentro da rede global de patógenos em água, essa Wastewater SARS Public Health Environmental Response. No Brasil, nós temos a rede de Covid esgoto, que é uma iniciativa da ANA, do MCT Sustentáveis, do MCTI e da Universidade Federal de Minas, que eu não vou entrar em detalhe por causa do adiantado da hora, mas vocês podem obter mais informações nesse site. Envolvem várias universidades do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. E nós temos uma rede de virologia ambiental, que já é uma rede bastante antiga, que trabalha com os virologistas já ambientais para outros vírus entéricos, que é constituída pela Fiocruz, CETESB,
Universidade Federal do Espírito Santo, Santa Catarina e Fevale, no Rio Grande do Sul. Como nós estamos aqui, né, dentro de um evento, né, de metrologia, é muito importante toda a parte de controle de qualidade analítica dentro desse processo, uma vez também que todos esses dados são muitas vezes comparados regionalmente, né? Então, controles positivo e negativo, correr branco com os seus ensaios, os controles de inibição da amostra, que pode ser por diluição ou checagem com seus controles positivos, recuperação na matriz, que é sempre muito importante que a gente trabalhe com o vírus envelopado, porque todo mundo está muito acostumado a trabalhar com vírus entéricos, que são vírus não envelopados. Então, aqui a gente tem alguns alguns indicadores que podem ser utilizados na recuperação, o FI, o coronavírus bovino, o vacinal pode ser bastante utilizado, ele já tem a vacina disponível no mercado, o vírus da hepatite murino, controles endógenos, né, o vírus da pimenta, o crasfage, o crasfago, que é muito importante para a gente, como nós estamos trabalhando com esgoto, a gente tem influência de esgoto industrial, a gente pode ter diluição de água pluvial, você ter controles que são vírus específico de fezes humanas, é muito importante para você poder normalizar os seus dados quando você vai fazer os modelos matemáticos. A participação em ensaios de proficiência, determinar muito bem os seus limites de detecção e quantificação, trabalhar quando a gente não tem algumas restrições para outros ensaios de controle de qualidade, trabalhar bastante com repetibilidade e reprodutibilidade. Né? Então, o controle de qualidade analítica ele é essencial dentro desse processo. E o que o monitoramento tem nos mostrado até agora? Que realmente é possível detectar a circulação do corona no esgoto, desde o início dos primeiros casos de Covid, a gente viu isso bem interessante nos gráficos que eu mostrei para vocês. A gente consegue acompanhar essa evolução temporal, permitindo avaliar a tendência da evolução dos casos. É uma ferramenta importante também para áreas vulneráveis. Uma coisa que nós já observamos, todas as amostras positivas que nós metemos aos ensaios de viabilidade, foi uma porcentagem, né, porque esses ensaios são muito trabalhosos, elas não demonstraram viabilidade, aliás, até hoje não foi demonstrada a viabilidade do SARS nas amostras de esgoto, embora em fezes também a porcentagem de viabilidade não é tão elevada. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade com relação à transmissão fecal-oral desses vírus. Nós temos tido um sucesso limitado no sequenciamento das variantes de SARS, nessas amostras de esgoto e água. É muito complexo, porque quando você trabalha com fezes, você está trabalhando com uma quantidade muito grande do vírus e normalmente com uma variante única. Quando a gente trabalha em esgoto, a gente está trabalhando com um pool de variantes. Então, esses ensaios de sequenciamento, eles ainda são realmente um desafio, né? E a importância da gente trabalhar de forma integrada com sistemas de saúde e saneamento. Quais os desafios, né, que nós temos? Então, estabelecer o desenho amostral para o monitoramento ambiental é um passo primordial dentro desse trabalho. Você tem que saber qual é o objetivo do teu trabalho para poder ter sucesso. Aprimorar esses modelos celulares e moleculares para viabilidade de SARS, porque eles são muito trabalhosos e como a gente tem muitos vírus entéricos presentes no esgoto que podem confundir esses resultados de viabilidade, então é importante investir mais nessa pesquisa. Aprimorar os modelos de predição de casos de infecção de Covid baseado em carga viral. Nós temos trabalhado isso bastante com o Grupo NARA, da Faculdade de Saúde Pública e com a Universidade de Cardiff. Eu acabei de falar para vocês, né, a importância de normalizar os dados usando o indicador presente nas fezes. A carência, isso é um tema que pode ser bastante explorado nesse evento, a carência de ensaios de proficiência para SARS nas matrizes de água residuária e água bruta. A gente sabe que existem algumas iniciativas, os Estados Unidos fez isso com alguns laboratórios, a Eurofins faz isso com os laboratórios deles que trabalham na área, mas nós não temos aí disponível, né, em ampla escala esses ensaios.
otimizar as metodologias de sequenciamento, né, que a gente acabou de falar, o fortalecimento dos laboratórios de virologia ambiental e a garantia dos recursos financeiros e né, humanos para consolidação e manutenção da vigilância, né? Porque a gente vê muitas iniciativas que, com o tempo, acabam, né, minguando e não tem continuidade. Então, manter, né, esses programas de vigilância ambiental, não só para os SARS, mas para outros patógenos e resistência antimicrobiana, é um desafio muito grande. E, para fechar, eu gostaria de, como a gente está falando bastante em água, né, na revisão da portaria, né, de potabilidade do anexo 20 da antiga portaria 2914, no início, eu participei desse processo, e quando a gente discutiu né, a manutenção ou não desse artigo 29, a discussão ela se esgotou, porque sempre foi, não tem laboratório, é muito difícil fazer análise de vírus, né, em mananciais, a gente não, né, até agora ninguém teve, né, são pouquíssimas as iniciativas que existem. Então, esse artigo acabou sendo retirado, mas isso foi antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, houve uma explosão de laboratórios que realizam ensaios para quantificação de vírus, né? Eles não são diferentes, né? A quantificação desses vírus, eles podem ser feitos todos por qPCR, os processos de concentração não são muito diferentes. Então, hoje, nós temos estabelecido, né, já uma série de laboratórios que poderiam estar fazendo essas análises. Então, nós sugerimos, né, na consulta pública, voltar esse parágrafo, né, solicitando o monitoramento de vírus entéricos nas cidades que abastecem mais de 100 mil habitantes por um período determinado. Esse foi um trabalho que os Estados Unidos fez, né, antes de estabelecer alguns parâmetros para a resolução de água de consumo humano deles, para conhecer o que nós temos, né? Para a gente poder obter esses dados nacionais e regionais para poder adequar, inclusive, os tratamentos necessários para a água de consumo humano. Infelizmente, isso não foi considerado na revisão da portaria. Então, é algo que é um desafio. Hoje, eu diria que a gente tem, sim, condição de fazer esse trabalho, e é muito importante quando a gente pensa em plano de segurança da água, que a gente pensa que nós temos mananciais extremamente impactados por esgoto, e aqui eu falo principalmente dos vírus entéricos, porque a gente viu que o SARS não é uma preocupação tão grande do ponto de vista de transmissão fecal-oral, mas o SARS, mas os outros vírus entéricos, sim. Então, a gente tem que ter, sim, esse olhar dentro da nossa portaria para esses vírus, né? Como eu disse para vocês, esse é um trabalho de equipe, nós trabalhamos com a CETESB, com a SABESP, com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Estado de Saúde, né, com o centro, tanto com a Vigilância Sanitária como com a Vigilância Epidemiológica, com a Universidade de São Paulo, com o Grupo NARA. Então, é um trabalho onde você realmente precisa ter uma interação desses grupos todos para que isso tenha, né, efetividade. Então, era o que eu gostaria de apresentar para vocês. Desculpe, eu avancei um pouco alguns minutos no meu horário, mas eu estou à disposição de vocês para responder, né, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem adicionalmente com relação a esse trabalho. Vocês podem me contactar ou contactar a Micaela, que é a grande responsável por todo esse trabalho aqui dentro da CETESB, que é a responsável pela divisão de microbiologia e parasitologia. Então, muito obrigada. Doutora Maria Inês, essa é a última tela ou tem aquela do código? Não, é a última tela. O meu agradecimento foi verbal. Não, é que tinha o código que a gente combinou colocar para disponibilizar. Desculpa. Deixa eu ver se aqui... É a última slide.
Não, no meu não tem. Ué, nós devolvemos, mas tudo bem, eu vou providenciar e depois compartilho com todos o código dessa sua apresentação. Não tem, na minha apresentação Então, também não. antes de encerrar, eu queria agradecer muito a sua apresentação, muito detalhada, rica em detalhes sobre metrologia. Para nós foi uma alegria ter você aqui, Marinês, para essa apresentação. Eu não sou da área de águas, mas tenho certeza que a maioria das pessoas que aqui estão gostaram bastante de ouvir o que você falou para todos. Então, a Remesp agradece mais uma vez a sua intervenção, a sua participação com essa palestra tão rica e esperamos poder contar em outras oportunidades com a sua presença. Antes, eu gostaria que você permanecesse, Marinês, mas antes de passar a palavra para a Patrícia, eu vou pedir para a doutora Vera Ponsano. Vera, você pode abrir sua tela? Que aí ela aproveita, ela está lá está em outro país, lá na Colômbia, e ela... Aí, agora sim. Oi, Vera. Oi, tudo bem? Eu vou pedir para você, bem breve, a sua mensagem, mas eu não poderia deixar de ouvi-la, principalmente porque a sua participação dentro do programa RESAG foi de fundamental importância para todos nós. E assim que nós concluirmos essa sua intervenção, nós já vamos passar para o painel 1, a quem eu já peço desculpas pelo pequeno atraso que nós teremos aí. Vera, a palavra é sua. Passe para o pessoal a mensagem sua para o Metro Águas. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço ao Celso, presidente da Remesp, pela total atenção, né, para viabilizar essa minha participação. Eu, aqui na Colômbia, inclusive, uma das atividades foi justamente apresentar um trabalho da RESAG, que foi a Rede de Saneamento e Abastecimento de Água, que eu coordenei durante 10 anos. Foi um trabalho muito gratificante. E nós fizemos o segmento desse trabalho por meio de indicadores da qualidade, que tanto aplicados a laboratórios de ensaio como laboratórios de calibração. E um dos itens, como a doutora Marina estava comentando, aí a questão da regulação que existe na área, um dos enfoques que nós demos muito forte foi a portaria 888. Essa portaria, que é voltada à potabilidade de água, tem muitos parâmetros, então nós trabalhamos muito para que os laboratórios pudessem cada vez mais atender aos parâmetros e, claro, fazer o acompanhamento da qualidade que é do nosso consumo. Esse tema água, que é do evento, né, Metroluz 2021, é assim, de vital importância. A água é um líquido essencial para as nossas vidas e para o planeta, né? Quantas consequências nós vemos quando a água não tem a qualidade necessária. Então, tanto por um lado como pelo outro, é um insumo essencial de muito valor para todos nós. Então, esse evento chama, né, faz a chamada à discussão com especialistas de primeira linha, né? O programa está excelente e, com certeza, todos vão aproveitar muito. Na questão da nossa rede, né, de saneamento, nós tivemos vários frutos. Houve um aumento da governança com a participação de muitas entidades, né, como foi mencionado há pouco, a Remesp, Sabesp, universidades, vários centros tecnológicos. Então, um trabalho conjunto, já que é um tema que tem várias facetas, um trabalho conjunto, sem dúvida, leva ao crescimento de todos e ao desenvolvimento e ao asseguramento da qualidade de um insumo tão vital.
Eu agradeço a participação e desejo um ótimo evento, que tenho certeza que vai ser mais uma realização da REMESP sob a coordenação do Celso. Parabéns a todos vocês e parabéns aos palestrantes com os quais eu já tive a oportunidade de ter um contato anterior. Um abraço forte daqui da Colômbia e logo estarei com vocês. Obrigada, Celso.